Se dizer que, apesar de parecer difícil, a elipse é a curva cônica menos complexa na opinião de alguns, porém não dispensa várias pesquisas em livros, artigos, sites e afins para ser compreendida totalmente. Antes de qualquer coisa, para entender melhor o que é elipse, é preciso saber o que são cônicas e como elas se classificam. As curvas cônicas recebem esse nome pois são os resultados de um corte em cone. São elas circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Ao cortar um cone na horizontal ou no sentido oblíquo, obtemos um círculo ou uma elipse. Uma elipse pode ser desenhada com o auxílio de uma linha com as pontas amarradas em dois alfinetes, fixados em F1 e F2 por um lápis. Mantendo a linha esticada e movendo o lápis no papel, obtemos uma elipse, já que a soma das distâncias mantém-se constante. Para fazer o cálculo da equação da elipse, é necessário conhecimento prévio de coordenadas cartesianas, distância entre dois pontos e lugar geométrico. Os principais elementos de uma elipse são F1 e F2, que são os focos, C, que é o centro da elipse, 2C, que é a distância focal, 2A, que é a medida do eixo maior, 2B, que é a medida do eixo menor. Existem dois casos em que uma equação da elipse, sendo em que a primeira elipse tem dois focos sobre o eixo X e a segunda sobre o eixo Y. A excentricidade de uma elipse é um número real positivo, que é definida como o quociente entre a metade da distância focal e a metade da medida do eixo maior da elipse. Ou seja, é igual a C sobre A. Como A é maior que C e C é maior que zero, teremos que a excentricidade de uma elipse é um número compreendido entre 0 e 1. Pela caracterização algébrica de E, quanto maior for a distância focal de uma elipse, com o A fixado, mais a excentricidade se aproxima do valor 1. E, quanto menor for a distância focal de uma elipse, com A fixado, mais a excentricidade se aproxima do valor 0. A elipse está em vários domínios da física, economia, matemática, geometria, arte, engenharia e em muitas outras situações. O nosso grupo decidiu destacar a elipse dentro da astronomia. No sistema solar, a órbita dos planetas ao redor do Sol é elíptica, sendo algumas órbitas mais achatadas que as outras. A órbita da Terra, por exemplo, é quase circular, enquanto a de Netuno é mais achatada. Essa é uma das características da elipse. De maneira geral, as órbitas dos planetas não representam grandes excentricidades, então consideramos que são praticamente circulares. Observe. Conforme foi apresentado, existem 4 curvas cônicas: circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Existem curva cônica. A elipse, curva cônica especificada desse trabalho, está presente em nosso dia a dia, nas coisas mais simples, como um copo d'água, e nas coisas mais complexas, como a astronomia. É evidente que são necessárias inúmeras pesquisas em sites e livros para que a compreendam completamente. Porém, é a curva cônica menos complexa dentre as outras. Em uma explicação menos científica, ela é simplesmente um corte oblíquo em cone, ou seja, uma elipse perfeita com corte horizontal se torna uma circunferência. Oi. Foi descoberta por Kepler na Grécia entre 1571 e 1630, em um estudo feito sobre a hipérbole e a parábola. Apesar de antiga, a elipse é bastante usada nos dias atuais, seja na engenharia civil, nas construções, na arte em desenhos, na astronomia no estudo das órbitas planetárias ou até mesmo na construção de abajures, lanternas e afins. Determine a equação reduzida da elipse sobre o eixo X
com o eixo maior medindo 12 e o eixo menor medindo 8. O eixo maior significa o 2A, que é 12. E o eixo menor é o 2B, que é 8. Ou seja, A é igual a 6, porque é metade de 12. E B é igual a 4, porque é metade de 8. A equação reduzida dessa fórmula vai ser x sobre 2a ao quadrado, que é 36, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é 16. Sabendo que o centro é 0,0, o comprimento do eixo menor é 6 e a distância focal é 10. Determina a equação reduzida da elipse. O comprimento do eixo menor é o 2b, que é igual a 6. O eixo maior é o 2a, que nós não sabemos. A distância focal é 2c, que é 10. Para descobrir o 2a, nós precisamos aplicar o teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado, que é 36, mais c ao quadrado, que é 100. Galera, nós erramos. B é igual a 3. O A nós não sabemos. O C é igual a 5. Aqui é 9. E aqui é 25. A ao quadrado é igual a 34. A é igual a raiz de 34. Essa é a fórmula da equação reduzida da elipse. Agora, essa é a resposta, que é x ao quadrado, a ao quadrado, que é 34, mais y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. B é igual a 3, porque 2b é igual a 6, e 6 dividido por 2 é igual a 3. C é igual a 5, porque 2c é 10, e 10 dividido por 2 é 5. O 9 é porque é b ao quadrado, e b é 3, e 3 ao quadrado é 9. O 25 é porque c é 5, e 5 ao quadrado é 25. A ao quadrado é igual a 9 mais 25. 9 mais 25 é 34. A é igual a raiz de 34, porque 34 não tem raiz exata.